Bom, gente, bom dia para todos. Bom dia. Jesus nos abençoe. Que seja. Para nós é um motivo de muita alegria estarmos de volta para o estudo do Apocalipse, à luz da doutrina espírita. Nós iniciamos dando bom dia também a todos os nossos amigos internautas da rede Amigo Espírita, aos nossos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, que possamos todos nos irmanar num só pensamento, numa só vibração, a vibração do bem. Eu lembro sempre que o estudo é um estudo em grupo, é um estudo participativo, então a gente convida os nossos amigos do chat que possam enviar as suas participações e a Denise fica responsável por trazê-las para nós. E que a espiritualidade nos inspire, que Jesus esteja aqui conosco durante essa manhã. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 4 do livro Apocalipse de João Evangelista. Então vamos fazer a leitura dos primeiros versículos, para que a gente possa já iniciar o trabalho de interpretação, repito, à luz dos princípios básicos da doutrina espírita. Vamos lá. João Ferreira de Almeida deu o título para esse capítulo 4, conforme essa versão da Bíblia que nós utilizamos, que é a da imprensa bíblica. É uma versão um pouco mais antiga, mas é mais próxima do texto original. As versões atuais vão se atualizando e vão modificando os termos, e é natural que muda o sentido, principalmente para nós que estamos buscando lá da fonte a interpretação. Então, no capítulo 4, versículo 1, o texto diz assim, o título, né? A visão do trono da majestade divina, os 24 anciões e os 4 animais do Apocalipse. Primeiro versículo, o texto diz assim: depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre as suas cabeças coroa de ouro. E o trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Ficamos por aqui até o versículo 5. Me permitam, eu vou ler os 3 primeiros versículos de novo, porque é a tônica inicial. Aqui é só a apresentação de todo o texto. Primeiro versículo. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Mudamos de plano. Ficamos só com esse versículo. Inicialmente, vamos fazer apenas uma conexão rápida com o último estudo. No último estudo, nós vimos aqui
a questão da vitória, a conquista espiritual que todos nós ansiamos e que todos nós iremos atingir. Vitória sobre si mesmo. Esta é a grande vitória espiritual. Vencendo a si mesmo, na dinâmica operacional do mundo, lidando com as circunstâncias da vida que apresentam para nós o tempo e o espaço. E no tempo e no espaço, nós vamos jornadeando ao lado daqueles que, como nós, estão na grande batalha. O irmão, o semelhante. Essa é a beleza da vida. A arte de viver é o objetivo que nós vamos pintando, desenvolvendo. A cada escolha e a cada resposta da escolha. Convivendo com o semelhante nos inspira na grande marcha. Seja com o incentivo, com a retaliação, com a repreensão, ou com os exemplos que o outro nos oferece, para que a gente possa ter noções comparativas, dedutivas. Quando nós vamos para o laboratório aplicar, nós vamos, portanto, colher os resultados. Então diz Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que nós vivemos num regime de interdependência e repercussão. O que nós podemos colher aqui agora? Interdependência. É o que caracteriza as nossas relações. Nós dependemos das relações. Nós dependemos do outro. Isso é ponto pacífico. Por isso que na lei de sociedade, Allan Kardec nos apresenta a importância de vivermos uns com os outros. Ninguém evolui sozinho. Ponto. E a outra palavra é repercussão. O que o Emmanuel quer dizer? Que nas relações, na interdependência, o que se faz, há uma repercussão. E nós vamos trabalhar com essas repercussões. O que muitas vezes define para nós necessidade de reparações. Ou convite a aprimoramento do que se fez. Então, eu coloco esse copo aqui, eu ajeito o livro aqui. Daqui a pouco, quando eu for fazer de novo, essa experiência de colocar o copo e de ajeitar o livro aqui, vai sugerir uma outra situação. Ah, mas eu acho que se o livro ficar assim, vai ficar mais bonitinho. Não é verdade? Então isso nos convida a trabalhar sempre com carinho, a implementar sempre nas nossas ações cuidado, qualificação, em tudo. Não é aqui para implementar um regime de rigorismo ou de perfeccionismo. Porque o perfeccionismo é a expressão da vaidade. É diferente da perfectibilidade, do querer sempre fazer um pouco melhor. Então o perfeccionista sofre e faz os outros sofrer. Nos faz lembrar Honório Onofre de Abreu, que a gente gostaria muito de endereçar um abraço muito carinhoso, porque ele nos ajudou muito nos oferecendo material para estudar o Apocalipse. Lá no Grupo Emmanuel, a partir de 1999. Né, Júlio? A gente trabalha muito com o material do Honório Abreu. Então o Honório sempre falava isso para a gente. Cuidado com o perfeccionismo. E esse perfeccionismo, até em nível de religião, por exemplo, em espiritismo, eu posso entrar numa senda do chamado purismo, pureza, na qual eu crio um sistema que, ao invés de ajudar, dificulta, defendendo teses ou exigindo do outro um comportamento que não compete a ninguém. O indivíduo assume um posto
um encargo na casa espírita, ele é o coordenador. Mas daqui a pouco ele começa a colocar como coordenador as expressões que falam alto do seu passado espiritual e não do convite da coordenação divina, a coordenação de Jesus. A coordenação de Jesus, ela propõe, mas ela não exige que o indivíduo não dá conta. A ordenação humana, ela é imperativa, no seu sentido de constrangimento. Se não fizer do jeito que eu quero, não serve, não dá. Aí aquele que está inserido no contexto para operar, ele se sente muitas vezes constrangido. Aí ele fica um tempo, daqui a pouco não dá mais conta. Ou então aí tem um outro circuito, né? Ou então aquele que está no contexto, que precisa também entender que o outro está aprendendo, até na jurisdição, que comete os seus erros, ele começa a ser perfeccionista na exigência. Pô, esse coordenador não serve, porque ele não é perfeito. No início, o coordenado admira. Não. Eu já vivi uma experiência que uma pessoa disse para um outro que eu era uma pessoa iluminada. Isso eu escutei essa semana. Essa pessoa disse isso há uns 10 anos atrás. Passou anos aí, virou adversário. E sai denegrindo meu nome por aí. Primeiro, que eu não era iluminado. E segundo, que o outro espera do semelhante algo que o semelhante não pode dar. Você não tem que ter expectativa com o semelhante. Você pode torcer por ele. Se não fosse assim, nós estaríamos lascados com Deus. Uma pessoa me disse essa semana, nossa, Jesus, falou até de um tom irônico, né? Foi cômico até. Ela falou assim, Jesus olha para o planeta Terra, ele deve ficar desanimado. Não, eu disse para a pessoa, fica não. Porque ele olha com amor. E quem olha com amor não olha exigindo. Ele olha expectante. Você água uma plantinha, você fica... Puxa, plantinha, tem gente que é sábio, conversa com a planta. Conversa com a planta. Só uma plantinha. A plantinha não tem raciocínio para decodificar, mas ela capta suas vibrações. Plantinha, vamos ao sol. Não é? Ao sol. Eu me recordo de uma história, só para fechar. Eu convivi com um espírito que já desencarnou na minha família, que ele era muito sábio, mas muito bravo, mas estilo Arnaldo Rocha. Tinha uma árvore que ele plantou na casa dele, que a árvore não ia para frente de jeito nenhum. E ele foi um tempão, chegou num ponto que ele virou para ela e disse, olha, se você não der jeito, eu vou dar um jeito em você. Essa história é ótima. Passou um pouquinho, a árvore começou a dar jeito. Então é uma voz de comando, mas uma voz de comando dentro de uma circunstância que favorecia. Agora, Deus não dá ordem de comando, você evolui, porque senão dá um jeito no você. Não é assim. Mas Ele te chama. Quando você presta atenção e atende ao chamado, aí você passa pela porta que Ele te apresenta. Pronto. Chegamos aonde a gente queria. Porque nós trabalhamos na última semana a porta das ovelhas. E nós citamos o capítulo 10 do Evangelho de João, quando Jesus se autoproclama a porta. Eu sou o pastor das ovelhas, eu sou a porta. Aqueles que vierem a mim entrarão, sairão e encontrarão pastagens. Olha que movimento belíssimo. Passar por ele, Jesus, Espírito? Não. Isso é para religioso tradicional. Você vem cá, veste a roupa, paga o dízimo, frequenta a reunião, vem para a mediúnica, isso é para religioso. Jesus não é assim. Passar por ele é
cambiar com o divino. Trabalhar amor, trabalhar entendimento e, obviamente, dar o seu testemunho. Aí é caminhar com ele. E nessa onda você entra numa nova vida. E você sai da vida velha. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Olha que movimento. Então você entra numa dinâmica do amor, supera as expressões da lei, macerante, causticante, mas importante, e entra numa dinâmica de espontaneidade. Moisés é disciplina. João Batista fecha o ciclo da disciplina. Allan Kardec transcende essa disciplina. Por isso que para alguns é até o mesmo espírito, João Batista e Kardec. Mas isso aqui a gente não discute, porque é sexo dos anjos. Mas dos nascidos de mulher, João é o maior. Mas João é o menor no reino dos céus. Para você chegar na espontaneidade, você tem que passar pela ordem, adquire progresso e entra na espontaneidade. Então, para espírito imperfeito, disciplina imperiosa. É importante. Bandeira do Brasil, ordem. Para ter progresso. Um dia vai voltar para o disco da bandeira do Brasil a palavra amor, que foi tirada. Eu já contei essa história aqui, que o Chico Xavier disse, lá do mundo espiritual. Seria amor, ordem e progresso. Ou ordem, progresso e amor. Não vem ao caso. Mas para chegar no amor, nós temos toda uma caminhada. E esse primeiro versículo do capítulo 4 vai nos trazer para nós um novo momento, que vai ter a ver com essa outra porta. Porque no capítulo 10, desculpa, eu estou dando essa volta, mas ela é importante. No capítulo 10, Jesus diz, eu sou a porta. O que nós estudamos aqui semana passada? Que ele, no Apocalipse, que é um outro momento, ele está à porta. Lembram? Ele está à porta. Quer dizer, num primeiro momento você vai a ele, no segundo momento você sai dele? Não. Você vai procurá-lo, já ele numa outra dimensão. É a porta do trabalho. Fora da caridade, não há salvação. Então aqui é como se Jesus fosse duas personalidades, que na realidade são duas expressões espirituais. Aquela que você procura e depois aquela que você caminha com ele. Você tem que sair de dentro de você para você caminhar com ele, se tornando discípulo. E depois que você passa a caminhar com ele, aí é definitivo, não tem volta. Você vai permanecer nele como ele permanece no Pai. Belíssimo. Nosso amigo Honório Abreu está aqui do meu lado, nos fazendo lembrar dessas histórias. Capítulo 17 do Evangelho de João. Numa oração, Jesus disse assim: Pai, livra-os do mal, para que eles permaneçam em mim, como eu permaneço em ti. É uma prece de Jesus. Permanece. Como é que você vai permanecer? Trabalhando. Vamos para o versículo então? E depois dessas coisas, é a dinâmica do Apocalipse, a dinâmica da revelação. O Evangelho é dinâmico. Você não vê Jesus parado. E Jesus caminhando. E Jesus sentando. E Jesus elevando. É o tempo todo. É o amor. Amor não vira água parada, porque senão dá detrito. Amor sempre é trabalho. Então quando a sua vida começa a ficar parada, estagnação, doença, queda, obsessão. O Chico vivia dizendo, gente, os antigos afirmavam que mente desocupada, oficina do diabo, é terreno do diabo. Fica com a mente parada para você ver. Então depois dessas coisas olhei, é a dinâmica do olhar, do estar vendo, sempre na vida, olha, mas olha com uma visão de profundidade. Não olhe apenas versões. Falei aqui das versões. Então quem quiser estudar, aprofundar no estudo bíblico, ele tem que ler as versões para ver os sentidos das palavras. Então eu falei que eu citava aqui, que eu uso o João Ferreira de Almeida, porque eu aprendi isso com o Honório. Eu vou no caminho, vou encurtar caminho, ele já procurou tantas. Você fala, olha, eu tenho aqui umas 40 edições.
essa aqui para mim é a mais adequada. Aí eu fui nele no primeiro momento. Aí depois, de vez em quando, eu vou nas outras. Eu vou comparando para ver se o pensamento dele tem a ver. Porque de repente eu posso descobrir uma outra história que transcende a visão dele. Aí aquele que faz a mesma coisa, nós vamos construindo juntos, é interdependência. Então quem segue ídolo está morto, porque o ídolo é morto. Mas você deve prestar atenção naqueles que são tidos como os mais experientes. É dica. Ontem eu comentava com um amigo, Júlio, que eu aprendi com o Honório, que você deve prestar atenção nas revelações, nas profecias. Você deve prestar atenção nos homens, nos médiuns. Pode ser o mais obsedado, presta atenção no que ele está falando. O indivíduo pode estar caindo na rua ali. Se ele olhar para você e te falar alguma coisa, presta atenção, porque vai ter algo de verdade. Não desconsidere. Pegaram aí? Então, é necessário que a gente possa olhar para observar aquele que e eis que estava uma porta aberta no céu, a porta que se abre para as noções superiores. E veio uma primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, e disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Vamos na interpretação, Júlio? Vamos. É interessante que nós podemos fazer aí uma... Você já deu a pontapé inicial. Nós podemos aqui fazer uma associação com as revelações da primeira, a segunda, a terceira, e a segunda, a terceira e a segunda estão entrelaçadas. Porque a primeira, Moisés, primeira voz. A segunda, Jesus, ou o amor. E a terceira, a doutrina espírita, com a proposta da realização, da vivência plena. Então, nós vamos entender que nós temos primeiro que quebrar a concepção equivocada do passado, quebrar a concepção equivocada que trazemos e que atendemos no mundo, seguimos no mundo. Por isso temos aí o materialismo, temos o consumismo, temos o capitalismo. Quebrar essa concepção, e quebrando essa concepção, uma outra porta vai se abrir, que é a porta da ação, que é o mais importante para nós hoje, a porta da ação. E quando nós mostrar-te as coisas que depois dessa devem acontecer. Eu me recordo muito aqui da questão 685 do Livro dos Espíritos, em que Kardec conclama-nos na sociedade ao trabalho de reeducação, das massas. Então está o papel do Espiritismo, consequentemente o papel dos espíritas, não é tanto ficar discutindo o sexo dos anjos, como você leu aí, mas é partir para o campo da ação, porque o desespero é muito grande no mundo. O desencanto, o desalento, a revolta é muito grande no mundo. E essa ação não é mais a ação de sair fazendo pregação, proselitismo em praça pública. É a reeducação a partir do exemplo que nós vamos dar, que vai ser a repercussão positiva, que é um tema bastante enfatizado por Emmanuel no livro Pensamento e Vida. O Beto lembrou bem aqui. Ação, reação, repercussão. Tem umas... Emmanuel fala disso umas 4 vezes lá no Pensamento e Vida. Os filósofos todos batem muito nisso. Exato. Né? Porque, o Leon Denis e tantos outros. E a repercussão nada mais é do que a lei de reprodução na prática. Lei de reprodução. Lei de reprodução. Muito bem lembrado. Porque o meu exemplo vai repercutir no próximo. É o fruto que está sendo oferecido. O próximo vai ingerir esse fruto e vai dar continuidade ao processo. Então, buscando o exemplo da porta, entrará e sairá, e achará pastagens. Nós vamos lembrar que a nossa mente é uma porta aberta. Daí os Espíritos nos instruírem no Livro dos Espíritos,
a questão 459, que ordinariamente nós somos dirigidos pelos espíritos, porque existe uma porta aberta. E André Luiz vai mais longe. André Luiz nos fala que quando nós estamos sintonizados com as coisas inferiores, nós somos pasto para os espíritos. As pastagens. Né? Daí Jesus falar, entrará e achará pastagem. Então nós vamos achar um alimento diferente. Porque matéria mental irradiada, automaticamente, num fluxo inestancável, como aprendemos em André Luiz, ninguém pode estancar o fluxo automático da nossa intimidade, é alimento para alguém. Para si mesmo, começa com o próprio alimento. Né? E espíritos vão formando, né? Onde estiver o cadáver, aí se juntarão o quê? Na linguagem do Evangelho? Sim. Se juntarão as águias. Os abutres. Os abutres. Tem duas versões, abutre e águia. É isso? Então, mas aí você pode até brincar com as versões. Pode. Porque se for detrito, abutre. Se for águia, a águia come carne, ok. Mas a ideia é outra. A águia, ela tem o símbolo da evolução. Não é? Tanto que João Evangelista... Vamos estudar aqui à frente os 4 animais, a águia é uma das facetas. João Evangelista foi associado pelos médiuns intuitivos lá da igreja à águia. Ao voo da águia. Então nós temos a águia que empreende o voo da evolução, com o equilíbrio das duas asas, na caçada perfeita da águia. Mas essa águia, ela pode se deturpar, ela pode se prostituir, e ela pode se tornar o símbolo do poderio terreno, como foi da Babilônia, Roma, não é? Do Império Sacro Romano Germânico, Hispânico, não é? Até chegar no símbolo da águia como escolhida pelos nazistas, porque os nazistas estudavam o ocultismo, ou seja, estudavam os símbolos da antiguidade, e hoje a águia é o símbolo do poderio americano. Continua, Júlio. Então é o seguinte, bem lembrar, a questão, a águia pode, se a águia não for eficiente na sua caçada dos valores mais nobres, ela vai se tornar uma carniceira, vai se acomodar nos detritos, os aspectos do passado. Egóico, né? A alimentação do egoísmo. E hoje nós temos que levar em consideração que o que é detrito mental hoje, que nós estamos expelindo, que não serve mais para o mundo terreno, porque por causa da transição e da transformação, mundos inferiores, isso é material valioso. Então nós temos que ter cuidado com esse aspecto. Vamos abrir uma porta de um mundo inferior e fechar a porta de um mundo em regeneração. Então nós estamos associando aqui. O Júlio primeiro citou lei de reprodução. Aí nós vamos falar da lei de conservação. Lei de conservação. Precisamos de alimentar. Todas trabalham em bloco, né? Em bloco. As leis trabalham em bloco, elas não são departamentalizadas. Isso precisamos entender. As leis trabalham em bloco. Aí, uma engrenagem de uma caixa de automóvel. Aquilo trabalha sincronizado. Igual são as 3 revelações, são assim. Justiça, amor, verdade, elas estão intrínsecas, mas eu queria, só para não perder a ideia. Roda dentro de roda, do Ezequiel. São ciclos, roda dentro de roda. Um chakra, já que eu vou falar da roda, você tem o coronário que administra os outros. Mas você não pode, os espíritos não trabalham com chakras ou com centro de força, na linguagem que quiserem adotar, segmentados, porque um depende do outro, é interdependência. E como nós estamos falando de reprodução, nós estamos falando de conservação, nós temos que falar da lei de destruição. Então, quando, por exemplo, você se alimenta e vai expelir o que não é útil, e o nosso amigo falou sobre o que nós expelimos e que vai servir como adubo ou como alimento para os mundos inferiores, nós lidamos com isso na nossa realidade. Então, as colônias espirituais. Vamos buscar nosso lar, André Luiz, quando fala, por exemplo, do Rio Azul. A porta aberta no céu. A porta aberta no céu. Colônias. Muito bem, as colônias espirituais. Então, nós temos lá, no mundo espiritual, colônia nosso lar, o Rio Azul serve para
auxiliar na higienização da colônia. Então o que não serve vai para o Rio Azul. E as chuvas que caem na terra são irrigadas pelo Rio Azul. Tem conexão com esses rios. Aí você fica assim, eu vou beber essa água da chuva. Não, mas tem poluição. Não, mas não é só poluição da terra, não. Na realidade, é o que não serve lá no mundo espiritual. Você tá assim, ai, que água boa. E é boa mesmo. E é boa mesmo, tá? Não tô falando que não é boa. Mas na realidade é excremento. É excremento do mundo espiritual. Aí nós estamos falando do mundo de interdependência, do assunto interdependência, não é só entre encarnados, é entre encarnados e desencarnados. Você está querendo falar, Luiz? Luiz, vamos lá. Você falou azul, né? Você vê, mesmo sendo de depuração, né? Só pega resíduos, né? Ele ainda é azul. Os nossos rios que recebem detrimentos, recebem coisas que não servem, eles são escuros, são turvos, né? São amarronzados, né? Aham. Aí nós vamos, eu vou pegar a imagem, nós estamos construindo. Qual que é a fonte de energia principal hoje nossa nesse mundo atrasado? Não é o petróleo? Escuro, detrito. Escuro, detrito, lama. Agora, qual que é a fonte de sustentação energética das colônias espirituais? Não vamos longe não. Colônia espiritual é matéria eletromagnética. É outro plano. O aérobus. A gente precisa de ler estudando. Aí está lá o André Luiz narrando de uma forma tão poética. Eu estava andando, viajando no aérobus. Aí eu fui descobrir que a energia do aérobus é energia eletromagnética. Que o motorista, o piloto, o navegador, como queira, ele conduz isso aqui pela sua capacidade mental. Ele orienta os instrumentos pela sua vontade. Aí você lê aquilo e acha bonitinho. Mas você, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente passa batido num conteúdo que ele está trazendo ali de alto valor. Isso está começando a chegar na Terra, né? Nós temos aí os carros autônomos, já temos aí as conexões mentais acionando computadores, então em um tempo muito curto... Controle remoto mental mesmo. Num tempo muito curto nós vamos dirigir os automóveis pela mente mesmo, as ondas eletromagnéticas. Aí não vai poder nem xingar mais. Né? Não vai poder nem xingar mais. Você vai descarrilhar a máquina. Descarrilha a máquina. Descarrilha a máquina. Não é tira do trilho eletromagnético. Porque nós vamos ter controle por GPS também. Tudo monitorado por GPS. Então, Meu Deus. Não se preocupa não. Não vai existir mais carteira de motorista. Isso vai acabar. Véio. Olha para vocês verem, gente. Vai acabar o Apocalipse é viagem mesmo. Vai acabar na viagem mesmo, mas é pra gente pensar. A porta maravilhosa que vai se abrir para nós no futuro. Você hoje, a tecnologia, as coisas estão caminhando para que as pessoas não tenham privacidade, não é verdade? Aonde que você vai? Perspectivas do futuro. É o tema? Perspectiva do futuro. Aí, o Luiz pegou bem. Nós estamos entrando que nem uma furadeira nesse tema. Ué. Nós estamos entrando num terreno que você não tem mais privacidade. Não é verdade? Você não tem mais... Inclusive, eu sou um dos que retrógrado do que falo. Toma cuidado, não se exponha. Né? Vai devagar. Porque a vida, naturalmente, vai colocar todos de uma forma assim muito limpa. Nada oculto que não haja de ser descoberto. Não é? Ou seja, câmera para todo lado, etc, etc. Aí, automaticamente, isso é um fator constrangedor. Porque tem muita gente deixando de se comportar assim ou acolá, porque pode ir para as redes sociais. Observem bem. Então, o que o nosso amigo está falando? É sobre um mundo do futuro, que pode ser que nós vamos chegar nele muito mais rápido, porque eu não estou esperando ele só aqui na Terra, não. Você pode desencarnar daqui a pouco, você vai encontrar essa perspectiva no mundo espiritual. Lá não tem como você esconder nada. Exatamente. Tem um sensor de palavra, de pensamentos. Sensor de palavra. Lembra dos livros do André Luiz? Aí tá lá o André pronto para fazer uma pergunta. Aí de repente o mentor espiritual olha para ele. Pois é, André, é isso. Aí o André fala assim: meu Deus, ele captou meu pensamento, né? Aí tem momentos tipo assim: André, vigilância, André. Aqui na Terra atual, nesse mundo primitivo, a gente consegue fazer quantas coisas escondidas?
Mas o que realmente está fiscalizando no nosso estágio é a nossa consciência. Agora nós vamos caminhando para um instante em que, se você não se ajusta, o sistema vai te tirar. Então a porta que define muitas vezes o degredo, o sair desse contexto para o mundo inferior, porta larga. É a porta. É porque você optou pela porta larga, mas depois você tem que passar pela porta estreita para sair. Exatamente. Porque a porta estreita, para você sair, é porta estreita. Fazer um regime. Você tem até é porta estreita para você sair, porque não é fácil sair, gente. Jejum. Jesus não falava do jejum? E essa casa de demônio não sai senão com jejum e oração. Pois é. Então você tem, para trabalhar com Jesus, você tem que passar pela porta estreita. Se não, é porta larga. Aí eu acho que você não pegou ainda o que eu quis dizer. Pra você trabalhar com Jesus, é porta estreita. Se não, então tá, eu vou pela porta larga, que é fácil. Só que quando você entra na porta larga, o campo fica aberto. Fica aberto, em tese. É um campo novo, para você trabalhar nele. Ainda você não pegou. Você vai entrar em tese, num plano aberto. Só que esse plano aberto não é aberto, ele é fechado. É, lógico, você vai Pegou construir. A ideia agora? Você vai construir, né? Hã? Ele é limitado, né? Sim, por exemplo, a cadeia. Você vai construir. A cadeia. A ala do hospital. É o preço. Você vai pro largo, mas depois vai vir a repercussão, que é a prisão. Entenderam o que eu estou dizendo? Quantos milhões de espíritos ocupam regiões inferiores? Eles não podem sair de lá. Eles querem sair. Lembra do nosso lar? Quando as incursões da equipe do André Luiz em determinadas regiões, os espíritos, pelo amor de Deus, me tira daqui, me tira daqui. A mulher que bateu na porta lá do nosso lar, pelo amor de Deus, eu quero entrar, isso aqui é muito ruim, isso aqui é um inferno. Aí o André Luiz, gente, cadê a chave? Abre. Aí os mentores, calma, André, calma, porque não é bem assim. Aí vem a equipe, se aproxima da mulher, aí o mentor espiritual lá diz, André, olhe bem. Olha o texto falando assim. Depois dessas coisas eu olhei. Mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Olha bem, André. Aí o André vai, um termo que ele usa nas obras, ele vai auscultar. Ele vai ver, ele vai perscrutar, ele vai entrar, ele vai diagnosticar com os olhos da alma e não o que ele está vendo na aparência. Aí de repente ele viu que a mulher foi aparecendo manchas negras no corpo dela. Essas manchas, sujidade, é o resultado do alimento do petróleo aqui. O que tinha cada mancha daquela? Cada mancha daquela, ele foi aproximando. Primeiro era mancha. Aí ele vai olhando. Presta atenção, André. Atrás dessa mancha, atrás de morro tem morro. Olha o que é essa mancha. Aí de repente ele foi vendo rostos de feto. Cada mancha daquela foi um aborto que essa mulher promoveu na Terra. Parece que ela era dona de uma clínica, uma história assim. Então ela promovia, ela facilitava os abortos daquelas mulheres que a procuravam. Aí quando o André Luiz identificou, aí ela começou a apresentar, ela começou a se sentir invadida. Ou seja, o ego dela começou a ser mexido. Mas o que você está querendo saber? É alguma coisa assim. O que você está olhando? Aí quando o indivíduo, o que você está querendo saber? O que você está olhando? Ele está sendo balançado numa acomodação dele. Aí naquele momento, ela começou a fisionomia dela começou a se transfigurar. Ou seja, o André via, vamos simbolizar aqui, uma imagem muito bonitinha,
De repente ela começou a se transformar num monstro. Ou seja, ela foi pondo para fora, a porta do inconsciente dela foi aberta e ela começou a colocar para fora exatamente o estado atual desequilibrado que ela se encontrava. Aí ela começou a ficar desequilibrada e etc, etc. Aí o André entendeu que ela não podia entrar. Porque se ela entrasse, ela ia fazer uma grande... Ela ia trazer muitos problemas. Pegaram aí? Denise, vamos ouvir a Denise. Pode trazer, filha. Ok. Entendi. Então, eu vou passar... Luiz, você quer trazer considerações? O que aconteceu? A respeito dessa... Peraí, a internet está funcionando. Esse capítulo, quando eu cheguei aqui, eu até comentei com o pessoal que é um capítulo mais complicado, né? Mas depois dessas coisas, ou seja, nós tivemos os primeiros 3 capítulos, né? As cartas às 7 igrejas da Ásia, onde nós vimos que cada igreja ela propõe um desafio, né? Ela propõe um trabalho para cada um de nós, né? Um trabalho de mundo íntimo, né? Que vai se refletir, lógico, no mundo exterior. Se um trabalho lá fora não confirma as minhas transformações. Não adianta eu falar, eu hoje sou cristão, né? Mas não promover a caridade, a paciência, a caridade sobre todos os seus sentidos, né? Material e moral. Então nós tivemos uma série de movimentos anteriores, né? Difíceis, né? Que culminou na 7ª igreja, né? Na confirmação do 7, né? Lembrando que cada faceta minha se encontra numa igreja. Talvez algumas eu esteja entrando na 1ª igreja, em outras facetas eu estou na 5ª, e de repente algumas coisas eu estou confirmando na 7ª igreja, né? Confirmando, como Jesus diz, né? Aquele tesouro que ninguém toma mais de mim, que a traça não vai corroer, né? Então, depois de tudo isso, né, que eu passei, é que eu vou chegar a ter condições do capítulo 4 de poder olhar e enxergar essa porta, né? Porque se eu não passar por essas dificuldades, vencer essas dificuldades, uma porta no alto não vai se abrir. Porque se eu der margem apenas àquilo que eu quero, apenas à minha vontade, não será uma porta no céu que vai se abrir. Vai ser uma porta inferior. É como se eu fizesse uma inversão da minha casa mental. Eu pego a minha porta do ego, que está lá embaixo, eu jogo essa porta e inverto a minha casa mental, e ela parece que é uma porta no céu. Mas não é. Não é uma porta no céu. É mais um desejo que eu estou entronizando. É mais um desejo que eu estou transformando numa coisa que seria importante para a minha vida, sem a qual eu não vivo, né? Então eu vou me enganar e vou entrar por essa porta até que depois eu descubra a atitude indevida. Ainda falando sobre portas, né? As portas elas são infinitas e elas são constantemente abrindo e fechando, né? É sempre uma consequência da outra, não tem jeito. Quando eu abro uma porta, automaticamente eu fechei uma. Tipo assim, eu tenho um determinado comportamento. Para eu passar para um novo comportamento, para eu subir, eu tenho que fechar aquela porta anterior, porque senão eu não vou seguir para frente. Se eu deixar, é como eu lembro é quando Jesus fala, ninguém serve a 2 senhores. Se eu tiver 2 portas, eu vou ter que me definir. Eu tenho que fechar uma para seguir pela outra. Não tem jeito, né? E aí eu vou usar o meu livre-arbítrio. Eu vou optar. O que eu quero da minha vida?
seguir mais uma vez pela porta larga, porta da facilidade, que ainda me traz alegria, me satisfaz, mas está me colocando na reencarnação com coisas para serem resolvidas, com problemas a serem sanados, com virtudes a serem conquistadas, né? Ou eu vou optar pela porta estreita, né? Que é uma porta que vai exigir de mim agora sofrimento, porque eu tenho que largar o que eu amo, né? Porém, vai me levar ao que o pessoal falou, a pastagens novas, pastagens superiores, né? Alimento que enriquece a minha alma, né? Como Jesus falava, né? Que o alimento dele era fazer a vontade de Deus. Então, a gente temos que tentar nos alimentar desse novo tipo de alimento, né? Essa porta do céu que ele fala aqui também, para que essa porta do céu se abra, ela é necessária, igual eu falei anteriormente, né, que as etapas anteriores tenham sido vencidas, e elas são relativas a cada um e proporcional ao grau de merecimento e ao grau de conquista anterior. É o que eu fiz anteriormente, é que vai determinar a porta que irá se abrir para mim lá na frente. E vamos lembrar que as portas se abrem. Quem nos apresenta as portas são as pessoas que convivem conosco. Então as pessoas, porque as portas não são abstrações místicas, não. Precisamos entender que nessa interdependência que o Beto se lembrou, em que somos chamados pela lei de sociedade a conviver, cada um de nós é que abre uma porta para o outro. Então, Emmanuel tem uma página extraordinária sobre isso, num dos seus livros, em que ele nos fala, por exemplo, que o velhaco nos abre a porta para a província do tempo perdido. E assim todos os elementos que se encontram no campo do equívoco. Aquele elemento que nos propõe uma irreverência no cotidiano, nas várias formas de inter-relação, nos abrindo portas que não são portas superiores, portas elevadas, eles estão abrindo para nós um terreno que Emmanuel chama de a província do tempo perdido. Então nós precisamos saber identificar os frutos das árvores, as portas, que é a mesma coisa, e aprendemos a identificar e seguir aquelas pessoas ou aqueles exemplos que sejam edificantes para nós, que vão abrir a porta da edificação dos valores nobres. Lembrando que quando Jesus aqui esteve entre nós, há 2000 anos atrás, nós não o identificamos no plano amplo social como sendo um elemento que vinha de Deus, e nós o crucificamos. Nós preferimos, por exemplo, continuar na convivência de Barrabás, que nos abriu continuamente, manteve a porta da expiação e do sofrimento aberta. Porque nós vamos encontrar nos próprios textos evangélicos, na narrativa dos apóstolos, que Barrabás era ladrão e homicida. Então, rejeitando Jesus e libertando Barrabás, nós optamos por permanecer sendo fustigados pela dor e pela expiação, concordam? Permanecer, nós optamos. E nós fazemos isso no nosso dia a dia, em função das pessoas para as quais nós abrimos as portas do coração. Por isso é que é importante o nosso estudo. A doutrina espírita é uma porta que se abre para o entendimento mais abrangente do Evangelho, uma porta que se abre para um novo território de conquistas. Daí é preciso, como o Luiz falou muito bem, fechar a porta do passado.
Começar a reforma íntima, domar as inclinações más, o trabalho no bem, o trabalho na caridade, que nós vamos fechando essa porta, fechando as conexões com o nosso passado, as tomadas mentais com o passado, e vamos abrindo outro território em que nós vamos encontrar também satisfação, alegria, mas depois do tempo, depois que a disciplina fizer o seu trabalho. Por isso que Emmanuel acentuou para Chico Xavier 3 vezes, 3 aspectos: disciplina, disciplina, disciplina. Então a disciplina que nós vamos acionar no primeiro momento para poder adentrar esse novo território. Porque se eu não fecho as conexões com o passado, e não é fácil renunciar a um desejo, não é fácil resistir a um chamado inferior que ainda encontra bastante ressonância na nossa intimidade. Então, por isso que temos que ter força de vontade, acionar a vontade como impacto determinante. E já que nós aqui nos lembramos do pensamento e vida, a vontade como impacto determinante que vai fechar uma porta e abrir outra porta, vamos nos lembrar também que o próprio Emmanuel, nesse livro Pensamento e Vida, nos falando da mente, porque nós temos aqui, citamos a questão da porta aberta como a mente, que estabelece as conexões com os planos inferiores ou superiores, e Emmanuel, no Pensamento e Vida, ele define que a mente é o campo da nossa consciência desperta, em que o conhecimento adquirido nos proporciona uma faixa de serviço. Então, o território no qual nós vamos construir para a vida eterna é o conhecimento. Olha o microfone. Conhecimento, a faixa de serviço que a doutrina espírita oferece. Eu me aproprio do conhecimento, faço a conversão. E quando o conhecimento sai em ação, em exemplo, é o fazer-se, o transformar-se, é o concepção. Muito bem. Ô Beto, Pois não. só complementando o que o Júlio acabou de falar, eu abri aleatoriamente uma mensagem do livro Vinha de Luz e caiu a lição, eu abri na lição 120, titulada Herdeiros. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Paulo. É bem o que o Júlio está falando, da questão da continuidade das coisas. E repercussão. Aí disse assim, só um trechinho: ninguém contesta que o homem, na condição de aluno, em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca muitas vezes o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de reerguimento. Aí lá no finalzinho fala assim, que a humanidade não menospreza a esperança. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo da felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse morredora da herança divina. Aí vem complementar exatamente isso aí que você está falando. A gente dar continuidade e, através dessa essência nossa, a gente conseguir fazer uma transformação realmente efetiva. Mas é preciso identificar a árvore, identificar os frutos que a árvore está dando. Porque senão continuamente eu vou pastar nesse território equivocado. Continuar achando pastagem. Lembrando da porta, entrará, sairá, achará pastagem. Emmanuel mesmo no Pensamento e Vida, que nós lembramos aqui, ele nos fala num determinado capítulo que nós ingerimos automaticamente pensamentos uns dos outros. Aí tem que aprender a selecionar. Automaticamente. E nos alimentamos disso.
Então aí nós temos todo um trabalho não pode metabolizar os todo um trabalho de vigilância e oração. Mas para vigiar eu preciso estudar e aprender e identificar e me apropriar do que seja adequado. Porque para quebrar o processo de reprodução e multiplicação automático que existe no mundo dos valores equivocados. Porque quando nós olhamos para o panorama do mundo, todo mundo desanima quando liga a televisão, vê o panorama do mundo. Mas é um processo de alimentação e retroalimentação que nós temos que quebrar. Não é o outro que tem que quebrar, não. É cada um de nós que tem que quebrar esse processo. E oferecer coisas novas. É a seleção. Qual que é a proposta do Apocalipse para nós? Tirar o véu e mostrar a verdade. Apocalipse para muitos é final do mundo, final dos tempos. Não é. Nós estamos estudando aqui que nós estamos numa semana decisiva. Lembram que nós falamos aqui nos últimos estudos? Nós estamos no último dia do Senhor, de uma semana de 7 dias, que são ciclos, com ciclos menores. Esse último dia é de um mês. É um mês na história da humanidade. Não é verdade? Só fazendo uma reconexão. Esse último dia é o dia que, para alguns, leva o título de o dia do juízo. É o dia da definição. Juízo no sentido no dia de todos entendermos muitas coisas. Por isso que nós temos aí o advento da internet, que ninguém pode dizer atualmente que não sabe. Não sabe se quiser não saber. Porque se você falar assim, antigamente a gente, quando discutia um assunto, é costumado alguém falar assim, não é isso, a outra, não é isso. Aí fazia, pô, afinal de contas, quem tem a verdade e tal, era até gostoso, porque muitas vezes tinha até uma certa disputa, né? Não, então vamos pesquisar, então tá, depois a gente encontra de novo para ver quem está com a razão. Hoje, não. Qual que é a dúvida? Se o grupo não sabe responder, por favor, chama o canonizado santo Google. Wikipédia. Você corre até o risco de não ter informação certa, mas tudo bem. Mas você vai ter informações. Então ninguém pode dizer que não sabe. Você, no momento atual, você pode dizer, eu não quero saber. Eu ainda não tive a curiosidade de procurar. Tudo bem. Então, esse momento é um momento muito importante. Por isso que esse capítulo 4 vai falar para nós sobre a importância de olhar com Jesus. E destas coisas, depois dessas coisas, olhei. Depois de quais coisas? Depois de quase um mês inteiro de aprendizado. Se eu for trabalhar um mês aqui com 28 mil anos. Certinho? Então, agora eu tenho condição de ver mais. E ver com Jesus é ver com claridade. Allan Kardec prepara o terreno, ele é o precursor da felicidade celestial, conforme está colocado lá no livro Obras Póstumas. João Batista é o precursor de Jesus, então nós temos todo um processo de precursores, ou um processo que prepara para uma grande festa, o casamento do noivo com a humanidade. O noivo é o Cristo. A humanidade somos aqueles que estamos em busca de olhar. E olhar com Jesus é encontrar uma porta aberta. Olhar com Jesus é se preparar, porque a solução está aqui. Nada com Jesus fica sem resolver. Tudo tem solução. Sabe por quê? Porque se você não tem a resposta, se você não tem ainda a solução, é porque não acabou. Ficou claro?
com Jesus, ele abre possibilidade para você concluir. Porque de repente o que falta é um ingrediente do amor. O que falta é um ingrediente da sabedoria. Então esse versículo é expressivo para a gente entender toda uma sequência, porque ele fala para nós de uma primeira voz, que é a primeira voz que vai dizer assim, olha, está chegando a hora realmente da mudança. E aí, depois dessa primeira voz, aliás, e essa primeira voz, ela soa como um som de trombeta. O que a gente pode falar de um som de uma trombeta? Um aviso, um anúncio. E olha que a trombeta é para acordar. Uma palavra que o senhor gostava muito, o impacto. É o impacto determinante, que é a vontade. Então a trombeta, em nível íntimo, vamos agora, deixa lá fora, vamos aqui para dentro. A trombeta é um impacto determinante para acordar os valores, para operar. Então a trombeta aqui nós podemos falar que é a voz do Cristo acionando a vontade. Pegaram aí como é que a doutrina espírita abre esses textos para nós de uma forma límpida, clara, objetiva. Então essa trombeta aqui, ela tem uma expressão da capacidade de operar, de tocar. Se eu estou ouvindo a trombeta é porque eu já sou sensibilizado. Sim, você já está dentro do conservatório. Acho que vocês estão falando aí, a gente pode lembrar também que ele fala assim, e a primeira voz que como de trombeta ouvida, ou seja, porque lá no capítulo 1, ele escuta uma voz de trombeta. É um 10. Ele fala assim, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Se eu escutar essa grande voz, que parece ser um estrondo, uma coisa impactante, né, como vocês estão falando, eu vou chegar no capítulo 4 e vou conseguir ouvir uma voz, que eu entendo aqui, uma voz mais íntima. Eu estou mais suavizado pelos Mais impactos. suavizada, isso, sabe? Mas assim, ela está dizendo, eu consigo mais assim, não é mais um grito, é um sussurro, uma coisa acolhedora, sabe? É isso mesmo. Sim. Vamos pensar na consolação íntima. O desafio nosso é Apocalipse é íntimo. Quando você usa a trombeta no primeiro momento, que é impactante, a vontade diz assim, vamos trabalhar? Aí tem que ser no impacto mesmo. Tem que ser decisivo. Senão você não sai. A partir do momento que você começa a fazer, chega nesse estágio que você está colocando. Ela deixa de ser impactante e passa a ser sutil. É o segundo estágio do processo. Então, eu não preciso mais, nenhum de vocês precisa mais de um estrondo na casa de vocês para vocês virem aqui no sábado de manhã. Não precisa. A primeira vez foi um estrondo. Agora não. Opa, olha, eu posso arriscar dizer que para muitos aqui não precisa do despertador mais. Antes do despertador, o indivíduo já está assim, Senhor, graças a Deus hoje é sábado. Quando o indivíduo está assim, meu Deus do céu, hoje é sábado. Aí tem que ter trombeta. Tem que ter trombeta. Pegaram aí? A partir do momento em que você abraça a causa, gente, é extraordinário. O Evangelho é arte pura. O Evangelho é música. O Evangelho é poesia. O Evangelho é alegria. Jesus não é mais para nós o ídolo sacrificado. Não. Jesus para nós é oportunidade. Agora, obviamente que para cada um de nós, esse consolo, essa suavidade, ela tem ressonâncias diferenciadas. E até vou dizer mais. Na nossa intimidade,
essa trombeta ela tem, ao longo do tempo, vários significados. Vários significados. Então, ó, por favor, passa o microfone para ela. Bem perto. É que o Luiz falou das portas que nós vamos abrindo e fechando, né? E o Júlio falou das portas que são as pessoas. Então, a trombeta. Então, é no sentido que a gente precisa de olhar as pessoas que estão à nossa volta, precisamos olhar, modificar nossas relações com essas pessoas, porque uma delas também pode ser uma trombeta para nós. Mas sim, os reflexos que essa pessoa né, situações, exterioriza são as trombetas. Então, achei muito que vão nos cativar ou não. Ou não. Sabe? Então, achei interessante. Vão nos sensibilizar ou não para uma ação conforme aquela sinalização da trombeta. Precisamos tomar cuidado com essas trombetas. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Lembrando que toda construção, ela tem uma porta. A porta tem a representação de passagens, né? De passagem. Você não vai construir uma casa sem porta. Então, a porta é a transição. Né? A porta, ela é importante para nós, porque ela fecha ou ela abre a possibilidade. Então, nós precisamos realmente entender as chaves que abrem portas para que a gente abra as portas com sabedoria. Você abre o portão ali de madrugada, assim, e vai colocar o rosto do lado de fora, sem prestar atenção no que está acontecendo lá fora? Não. Então você tem a porta lá, se abre de um jeito, a porta aqui se abre de outro jeito. Então tem essas nuances aí que nos ajudam. Porque a ideia aqui é abrir a porta do céu. Vamos voltar aqui para não perder. É a porta do céu. E a porta do céu fala para nós do que nós ainda não apreendemos. A porta do céu não é aquisição. É a perspectiva. Então o Senhor está o tempo todo dizendo assim: vinde a mim. Quando você ouve, quando você presta atenção, aí ele está apresentando para você uma possibilidade. Agora entra quem quer. Entra quem quer no sentido da elaboração mental e do merecimento. Porque não basta você falar eu quero. Não basta clamar, não basta dizer Senhor, Senhor, porque não entrareis no reino dos céus. Palavras de Jesus que está no sermão profético. Porque haverão falsos cristos e falsos profetas. Então não basta dizer, tem que se fazer o profeta. Ou seja, o profeta é aquele que anuncia e depois o profeta é aquele que vai lá e faz. Eu quero melhorar. Ótimo. Então vamos que vamos. Vamos trabalhar. Saiba que a senha é perseverar. Esta é a equação da vitória. Porque quem não persevera não alcança. Quem não insiste não dá conta. É esse que é o ponto para a gente. Então, eu estou assim, Senhor, qual que é a porta do céu hoje? Você tem um encontro da FEAC com os amigos. É a porta do céu. Mas ele não vai falar como que você vai, com que roupa que você vai, com quem que você vai se relacionar, como você deve fazer. Quem diz como fazer está no mesmo nível evolutivo. Prestou atenção, Renata? Eu falo para você, Renata, faz assim, assim, assado. Eu estou igual a você. Eu estou falando para você fazer, mas eu mesmo não tenho certeza. Eu não tenho autoridade. Então tem casa espírita aí que ela é regida pelo que os espíritos acham. O que os espíritos determinam. Aí vem um mentor espiritual e fala assim para o dirigente: olha, você vai fazer um almoço na FIAC, você vai fazer isso, você vai fazer reunião disso, você vai instituir um curso aqui, um curso acolá. Isso é mentor espiritual que está no mesmo nível do encarnado. Costumando prestar um serviço belíssimo. Mas esse mentor espiritual não é educador. O mentor, e aliás não é mentor, ele é um amigo espiritual que está dividindo tarefas. O mentor espiritual é aquele
que está lá do mundo espiritual assim, vamos lá, gente. Tem evangelho, tem doutrina, estuda, gente. Agora é com vocês. Aí ele fica esperando. O mentor espiritual por excelência, ele blinda a casa, colocando ali um policial ali na porta, colocando um pedagogo ali na evangelização pestalozzi, colocando um técnico de enfermagem ali na sala Mesmer. E eu estou dando aqui departamentos da FEAC. Né? A gente coloca nomes, é só para ensinar as pessoas que elas precisam de estudar esses vultos. Não é porque o santo é o Mesmer, ou o santo é o pestalozzi. Não é isso não, tá bom? Estou explicando porque tem pessoas que frequentam outras casas espíritas que vão ver esse vídeo. Então nosso papel também aqui é de elucidar. Porque tem casa espírita que a reunião mediúnica é do Zé Grosso. Aí fica todo mundo assim, Zé Grosso, me ajuda. Aí o marido tá doente, Zé Grosso, vem cá. Aí o pneu fura, Zé Grosso, vem cá. Aí o Zé Grosso, que é muito engraçado, fala assim, gente, vocês chamam a gente demais. Mas a gente vem, gente. Ou seja, a gente entende. Aí o Zé Grosso brinca, né? Eu já escutei muito Zé falando isso, né? Aí vai a equipe espírita viajar. Aí vai lá para o interior da Paz, dá curso, diz. Aí Zé Grosso, venha conosco viajar nos protegendo. Aí o Zé Grosso vem nas reuniões e fala assim, gente, eu vou com vocês, mas até 80, viu? Passou de 80 eu pulo fora. É porque tem a turma que dirige os carros, então o Zé Grosso fala, depois de 80 eu não tenho responsabilidade nenhuma. 80 não tem mentor nenhum tomando conta. Olha, para vocês verem. Primeiro que os espíritos são alegres, são amigos, eles brincam, mas estão brincando com coisas sérias, porque eles estão no trabalho sério. Mas eles estão dizendo para nós, dentre outras coisas, que somos infantis. Então, estes espíritos que são respeitados por nós, admirados por nós, porque ai de nós se não fosse eles, ficou claro? Mas eles estão sob uma jurisdição. E essa jurisdição tem uma escala que vai. Quanto mais elevado é o espírito, mais, entre aspas, distante ele está das resoluções terrenas. Porque ele não vai interferir. Mas ele, como ele está numa condição superior tão elevada, que é ele que sustenta, é ele que protege. Sem que a gente saiba. Ficou claro isso, gente? Entendeu agora? Então, os céus representam... Nós temos vários céus, 7 céus para os numerólogos, os místicos. 7 vezes 7. Aí vai, né? Aí vai completando. Né? Mas, ou seja, os céus vão abrindo porta de acordo com a nossa evolução, com a nossa condição de entender esse céu. Sobe aqui. Porque abre a porta, aí fala, sobe aqui. Sobe aqui. Eu vou trazer Emmanuel na introdução do livro Há 2000 anos, o romance. O Emmanuel tem uma frase que particularmente eu adotei e uso-a. Até eu uso aqui até como dístico de algumas tarefas nossas. O Emmanuel diz assim, para a frente e para o alto. Então você tem que seguir para frente. Mas a porta está no alto, então você tem que subir. O que ele está ensinando com isso? Cumpra os seus deveres na terra, mas com os olhos sempre buscando inspiração, com o coração sempre em prece, para que haja uma conexão, para que a gente possa fazer sempre com Jesus no coração. Então, na hora que você tiver que assinar o cheque, você tem que assinar o cheque, é para frente, né? Você não assina para trás, assina? Mas você tem que assinar esse cheque com o olhar para cima. O olhar da responsabilidade. O olhar do cuidado. Não é? Enfim, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Gente, o tema de hoje, diante da perspectiva do futuro, nós separamos uma lição do nosso benfeitor Emmanuel do livro Diante da do livro... Qual que é o livro?
ficou faltando o título. Eu acho que é Nascer e Renascer, é o título do livro. A lição intitulada Diante da Perfeição. Eu vou pedir que a Denise faça a leitura dessa mensagem para nós, que nós escolhemos como o fechamento, o coroamento do nosso trabalho da noite. Da noite, do dia, depende do ponto de vista, né? Noite do Espírito. Então, vamos prestar atenção e aí depois a gente tece alguns breves comentários sobre a lição e o tema para a gente concluir o trabalho da manhã. Agradecendo aos ouvintes, as participações, pedindo desculpas, inclusive, porque nós tivemos alguns problemas técnicos, mas o vídeo estará disponível na íntegra. Por volta de 13 horas, ele estará na conta da FEAC, a conta do Vimeo, porque eu não sei se o YouTube está com problema, ok? Mas a transmissão pelo Facebook está transcorrendo normalmente. A gente agradece a todos os nossos amigos estudiosos do Apocalipse e que eles possam vibrar por nós, porque essas intercorrências técnicas fazem parte do mecanismo do próprio aprendizado. Todos ansiosos por ouvi-la e ouvir Emmanuel. Diante da perfeição. Sede perfeitos como nosso Pai Celestial. Todavia, à maneira do verme, contemplando a estrela longínqua, sabemos quão imensa é a distância que nos separa da meta. Impedimentos, compromissos e inibições fluem do nosso ontem, asfixiando-nos a cada momento de hoje, o anseio de movimentação para a luz. Entretanto, se ainda nos situamos tão longe do justo aprimoramento que nos integrará na magnificência divina, é imperioso começar a grande romagem, oferecendo ao avanço as melhores forças. Ninguém exige, sejas de imediato, o paradigma do amor que o Mestre nos legou, mas pode ser, desde agora, o cultor da compreensão e da gentileza dentro de sua própria casa. Ninguém te pede a renúncia integral aos bens que te enriquecem os dias terrestres. No entanto, podes doar de improviso a migalha que te sobre ao conforto doméstico, em auxílio ao companheiro necessitado. Ninguém espera desempenhes, ainda hoje, o papel de herói na praça pública, mas podes calar, sem detença, a palavra escura ou amarga capaz de emergir do teu coração para os lábios. Ninguém aguarda sejas o remédio para todas as doenças. Entretanto, ainda hoje, pode ser a enfermagem diligente, balsamizando as úlceras dos enfermos relegados ao abandono. Ninguém te solicita prodígios em manifestações prematuras da fé, mas pode ser, sem delonga, o reconforto que ampare a quantos atravessam as sarças do caminho. Lembra a semente que te regala o corpo e aprendamos a recomeçar, a começar. A planta que era ontem simples promessa, hoje é garantia do pão que te supre a mesa. Os maiores e as mais famosas viagens inicia-se de um passo. Que belíssima lição, né? Fica para nós aí essa essência do trabalho de hoje. Então, quando nós falamos sobre a questão que Deus não exige, olha, vê se o pensamento está em conexão com Emmanuel. Ninguém exija sejas de imediato o paradigma do amor que o Mestre nos legou. Ninguém exige. Ninguém exige renúncia. Ninguém exige que desempenhe as tarefas grandiosas.
mas ao mesmo tempo a providência divina nos conclama para fazer a nossa parte. Então, perspectiva do futuro, ela brota a partir do momento em que nós começamos a nos movimentar em favor do bem, em favor do semelhante, fazendo de cada oportunidade um degrau para a nossa ascensão. Cada oportunidade é um degrau, gente. É tão valioso, é extraordinário. Quando você chega em determinados momentos da vida, você fala assim, puxa vida, valeu a pena o esforço. Como é bom você poder olhar para trás e dizer assim, eu tentei. É muito triste, é angustioso para milhões de pessoas que olham para trás e falam assim, por que eu fiz? Para que eu fiz? Existem um número enorme de pessoas que estão desesperadas e não sabem o motivo. Estão sem perspectivas de vida. No campo material, a humanidade está pagando um preço altíssimo para que haja mudanças. Por isso é que essa crise assola o mundo inteiro. São pouquíssimas pessoas no mundo que podem dizer que não tem preocupação com a parte material. Pouquíssimas pessoas, gente. Nós podemos dizer que nós somos aqui privilegiados. Nós estamos trabalhando com muitos recursos. Todos os problemas que você tem não é nada. Se você for verificar, o drama que vivem, por exemplo, o povo lá do Haiti, se você for lá no Camboja, se você for lá na região da Síria, países totalmente destruídos, pessoas que estão vivendo de favor. Imaginem esses milhões de refugiados. Vamos para o Texas? Vamos para os Estados Unidos? País de primeiro mundo. Debaixo d'água. Quantas milhares de pessoas que perderam tudo. Aí você vê, é até estranho, né? Você vê no noticiário, as pessoas tiveram que sair das suas casas e está havendo muito assalto. Eu falei, não é só no Brasil, não. Então lá existem milhões de pessoas desempregadas, país do primeiro mundo. É óbvio que o abrigo que está recebendo milhares de pessoas tem até ar-condicionado. Tudo limpinho, as acomodações, o governo da outra estrutura. Mas o drama íntimo é o mesmo. Pegaram aí? Se tem um certo conforto material, existem outros desconfortos lá que tem conforto aqui. Então, nós não estamos entrando no mérito. Não é? Queremos dizer o seguinte, que a dor aperta, o calo dói, de acordo com o sapato que a gente tem, né? A circunstância que a gente está vivendo. Então, fique para nós, para todos que estamos acompanhando esse trabalho, nós fazemos aqui ao longo da semana transmissões. A grande tônica que chega para nós dos ouvintes, dos teleouvintes, é muito parecida. O desespero mesmo. Desespero mesmo. É um assunto que a gente precisa de debater, porque a gente fica muito fechado dentro das quatro paredes das nossas necessidades, muitas vezes até aumentando-as mais do que deviam ou deveriam, e na realidade a gente não está vendo o que está acontecendo lá fora. Então, qual é a perspectiva para nós com a doutrina espírita esclarecendo e com o evangelho para que a gente possa viver? Pegar esse entendimento e sair para trabalhar junto dos sofredores. Não existe espiritismo sem o atendimento aos sofredores. Fora disso, não é espiritismo. São espaços de intelectualidade
superficial, que tem prazo de validade. O Espiritismo, na sua essência, é o trabalho no bem diante dos que sofrem. Porque no atendimento aos sofredores, a gente está curando a nós mesmos. E não temos espíritas perfeitos. Os grandes espíritas que deixaram história, como Caibá Schutel, em São Paulo, Batuíra, né? Podemos lembrar do Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, uma escola de dezenas e dezenas de espíritos de alta envergadura, Bittencourt Sampaio, o Saião. Aí a gente vai caminhando mais para as proximidades dos tempos de Chico Xavier, Ivone Pereira, Zilda Gama lá atrás. Podemos citar aqui nomes e nomes. O Divaldo Pereira Franco na exposição e no atendimento na Mansão do Caminho. Trabalho assim, gigante. São folhas de serviço. Todos esses espíritas entenderam e colocaram em prática o que Jesus delegou através dos seus emissários, como por exemplo Agostinho, Paulo de Tarso, João Evangelista, e que Allan Kardec decodificou para todos nós, como um pilar doutrinário que se arrima em filosofia, em ciência e na religião cósmica do amor. Todos eles entenderam, para simplificar, o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde temos um dístico: fora da caridade não há salvação. Vamos pensar, gente, porque cada um de nós podemos trabalhar bastante para desconstruir o que atrapalha e construir o que nos liberta. Nós estamos diante de contradições, vamos ser coerentes. Não vou brigar com a contradição. Eu estou diante da fantasia, que eu foque na realidade, que eu saia desse contexto. Ontem eu conversava com um adolescente e disse para ele, após uma indagação desafiadora, o adolescente me disse assim: mas a maioria das pessoas fazem, poucos não fazem. Não vou entrar no mérito. Eu disse para eles, a lógica está patenteando, porque você já me deu crédito, que a maioria está equivocada. Porque a maioria está equivocada, você vai engrossar a maioria? Ou você vai optar pela minoria, realmente investindo na sua felicidade e no se candidatar a participar de um grupo que vai ser feliz? Tudo depende de como se vê. Então, se para a maioria a minoria está errada, e a minoria está pautada na ética, na sobriedade, na nobreza, na educação, não compete à minoria brigar com a maioria. Porque todos os revolucionários foram guilhotinados. Todos que levantam bandeira para brigar contra o sistema irá passar por cima deles. Então, com Jesus não se briga. Desculpem essa conclusão, que fica quase como um fechamento para nós, dentro desse contexto. E não sou eu que estou trazendo. Eu vejo que a espiritualidade está nos mostrando com muita clareza. Se for para levantar bandeira, nós vamos só engrossar a fileira dos revoltados. Com Jesus, ninguém aqui está se candidatando à revolta. Pelo contrário, nós estamos aqui buscar aquela condição de conscientização quanto ao que é o melhor e trabalhar pelo melhor. Em determinados momentos, no silêncio. Você vai fazer o quê? Esperar. Esperar trabalhando.
E, gente, para concluir mesmo, nos hospitais tem muito leito, tem ocupados com pessoas que estão dizendo assim, pelo amor de Deus, meu filho, me ajuda. Tem quantos asilos que tem gente abandonada, quantas creches de crianças órfãos de pais vivos. Ocupa teu tempo, vai para as escolas, seja professor, trabalhe semeando bons exemplos, porque fora isso é discussão filosófica que não vai dar em lugar nenhum, a não ser na cadeira de roda, no caixão do cemitério, não é isso? Porque tudo acaba um dia nesse mundo de ilusões. Vamos pensar nisso, porque o amor é que nos liberta. Podemos concluir? Podemos fechar? Sim. Estão de acordo? De acordo. Vocês querem ficar aqui mais 1h30? Para mim, tudo bem. Não podemos, porque se a gente ficar aqui mais 10 minutos, nós seremos desautorizados pelo malto. Olha, chega de conversa. Vamos trabalhar? Temos famílias, temos desafios, temos que preparar, porque tem muito trabalho pela frente. Agradeço de coração a presença de todos e fica para nós o convite para a próxima semana, onde vamos trabalhar o arrebatamento do Espírito. Próxima semana tem um 7 de setembro, né? Como é que vai ser? 7 de setembro é feriado, não é? Qual que foi o grito bradado por Tiradentes, o Alferes Xavier, no dia 7 de setembro de 1822? Independência ou morte. Independência ou morte. O Apocalipse para nós é independência ou morte, não é? O que vocês acham? O feriado é quinta-feira. O estudo do Apocalipse é sábado. Quinta, né? Isso interfere em alguma coisa? Não, então tá bom. Então, sábado que vem estaremos aqui agradecendo a presença do Espírito de Dom Pedro I, que foi o médium, mas o Espírito que gritou a independência ou morte foi o nosso querido Alferes Tiradentes, porque era digno para isso. E na narrativa de Humberto de Campos, Ismael convidou-o, e ele, lá às margens do rio Ipiranga, envolve a mediunidade de Pedro I, e Pedro I deu o grito, mas na realidade ele estava em transe, porque o grito foi dado pelo mártir desse país, um deles, né? Mas simbolicamente ele representa todos aqueles que lutaram e que vão continuar lutando para um Brasil do Evangelho, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Não o Brasil dos homens, é o Brasil de Jesus. Que Deus nos abençoe. E para concluir a nossa manhã, nós vamos pedir o nosso porta-voz da oração, Luiz. Luiz assumiu uma missão com Allan Kardec para os estudos do Apocalipse fazer a prece final. Então, por favor, atenda o mestre por nós. Estou brincando, Luiz. Faça a prece, por favor, para a gente interromper o trabalho.